Olá, seja bem-vindo à terceira aula do curso de HTML. Meu nome é Daniel Oliveira. Você está no canal Daniel Oliveira Dev, seja muito bem-vindo. Se você perdeu a primeira aula, a segunda aula, não se preocupe, as duas aulas estão aqui de forma gratuita no YouTube também. Pode ser que apareça um card aí para você ou algum link na descrição do vídeo para te levar para a playlist do nosso curso. Na aula passada nós falamos sobre header, main, article, section, div, footer. Alguns alunos me comentaram que eu acabei não explicando o uso ou quando fazer o uso correto da section, mas estamos aqui nessa terceira aula para a gente reforçar. Então já vou fazer a primeira coisa aqui, vocês também já podem fazer, tirar aula 2, aula 3. Vamos salvar. Não esqueça de atualizar, agora sim, aula 3. E vamos começar a entender. Lembra que nós comentamos que a tag header é o nosso cabeçalho e que algumas coisas geralmente ficam aqui, que é o menu, uma logo, uma barra de pesquisa, e eu mostrei ali, inclusive, o exemplo do site da Mozilla. O conteúdo principal do nosso site geralmente vai ficar dentro da main. Isso aqui estou apenas reforçando a aula passada, mas se você quiser ver com mais detalhes, volte na segunda aula. O article, mesma coisa, geralmente a gente vai usar para uma revista, um jornal, uma coisa que está fora do conteúdo que eu estou colocando ali naquele momento. Então vamos supor, aqui eu estou falando na minha main de esporte. De repente eu quero colocar um artigo ali sobre um jogador que encerrou sua carreira. Estou falando sobre esporte ao mesmo tempo, encerrou a carreira dele, mas eu gostaria de colocar ali. Posso usar um artigo. As sections são as seções. Como assim seções? Tenho ali, eu até dei o exemplo do meu site. Eu coloquei no meu site formação e tem ali a minha experiência. Aquelas duas seções, elas estão representadas com a tag section. Vai ficar mais claro à medida que a gente for fazendo exercícios, à medida que a gente for praticando. E é por isso que já nessa aula eu quero colocar para a gente começarmos a fazer o projeto do curso, que é o currículo. A gente vai começar já a fazer algumas coisas aqui legais, bacanas. E uma delas é justamente a parte do currículo. Veja que ele começa com os dados pessoais, aí tem o objetivo, em seguida qualificações e competências, formação, cursos extracurriculares, treinamentos, palestras, também é bem importante a gente ter isso aqui no nosso currículo. Cursos relacionados à informática, sistemas, então também é bem bacana. Se você tiver aí, tem um pacote Office, o Word, Excel, PowerPoint. Também se mexer com CorelDRAW, também se mexer com InDesign, Inkscape, se mexer com GIMP, se mexer com Photoshop. É legal você pôr, fiz um curso de SAP ABAP. Legal, pode pôr aqui também, bacana. Em seguida, não menos importante, a experiência profissional, que é o que realmente vai definir se o seu perfil é adequado para aquela vaga ou não. Nós temos a estrutura do Word e nós vamos fazer essa mesma estrutura aqui no nosso HTML. A diferença é que nós não vamos fazer tudo de uma vez, vamos fazer aos poucos para a gente ir compreendendo cada nova tag que a gente for adicionando aqui e como que a gente utiliza. Professor, mas o que isso vai mudar? Vai mudar que agora a gente vai começar a entender quando, onde usar determinada tag. E também deixar bem claro que o HTML ele é para site. Então, o que a gente está fazendo aqui, apesar de não ser um site, mas a gente já consegue entender como que estruturaríamos um documento. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente aprendeu a criar o arquivo, definimos aqui a head, definimos o nosso body. Vou apagar aqui e vamos começar a analisar. O que eu posso trazer no meu HTML que eu já sei, que eu já tenho conhecimento, que eu já sei fazer. Primeira coisa, eu traria o header. E no header, eu colocaria o meu nome, correto? A gente não viu ainda sobre algumas tags de texto. A gente vai começar a ver, que vai ser importante para a gente. Essa parte aqui todinha, inclusive os dados pessoais, pode ficar no meu header. Professora, aí eu tô vendo que tem brasileiro, 29 anos. Você vai pôr suas informações aí, tá? Não precisa ser exatamente o que eu tô pondo aqui. Pode pôr as suas. Então, ao invés de estar o meu nome aqui, você pode pôr o seu nome aí. E aqui onde está a minha idade, você pode pôr a sua idade.
Onde está endereço aqui, você pode pôr o seu endereço. Onde está telefone, você pode pôr o seu telefone. Lembrando, para tomar cuidado, porque são dados sensíveis. Você não vai querer ninguém te ligando que não seja que realmente quer para te ligar. Você não vai querer ninguém te visitando quem realmente não é para te visitar. Então, às vezes, você pode colocar aqui até informações fake, só para você ter uma noção de como está ficando. Tudo bem? Coloquei aqui Daniel Oliveira, coloquei brasileiro, 29 anos, endereço, telefone. Vou colocar aqui os meus links, então, o meu LinkedIn. Vocês vão começar a perceber uma coisa bem legal quando a gente fizer aqui esse currículo. Eu vou copiar e colocar para facilitar a minha vida. Vamos salvar agora, atualizar nossa página e ver o que acontece. Poxa, professor, eu fiz exatamente o que o senhor fez aí, também deu o mesmo problema. Na verdade, não é um problema, isso aqui é um comportamento padrão do HTML. O texto que a gente coloca, ele não coloca quebra de texto. Mesmo que a gente coloque um link, ó, tá vendo? Ele é um link, isso aqui é um link. Eu estou tentando clicar no link. O que deveria acontecer aqui? Quando eu clicar, ser direcionado para o meu LinkedIn. O que aconteceu aqui? Por que não funcionou? Você pensou que vir aqui digitar, dar Enter, fazer as tabulações igual a gente faz no Word já ficaria formatado? Pois é. No HTML é bem mais do que isso. A gente precisa realmente dizer para o nosso documento o que é para ser feito. Então note, eu digitei aqui Daniel Bajo Oliveira, mas eu não disse que esse Daniel Oliveira representa. O que ele é? Ele é um texto, ele é um título, ele é um parágrafo, ele é uma lista ordenada, uma lista não ordenada, ele é um link. Por ser uma linguagem de marcação, nós precisamos marcar o nosso documento. Aqui no nosso header, o meu nome, por exemplo, eu vou utilizar uma tag chamada H1. Professor, mas o senhor ainda não explicou o que é H1 exatamente. Nós vamos ver o que vai acontecer. Preste atenção, coloquei abrir, né? O H1, coloquei, selecionei com o mouse, dei Ctrl X, dei Ctrl V aqui embaixo, na linha de baixo, e fechei o H1. E lembra lá do nosso parceiro Emmet, se eu digitar H1, dar um tab, ele já preenche, já cria a tag para mim. Então vamos lá. Vamos atualizar e ver o que acontece. Agora apareceu alguma coisa aqui, uma formatação. O que acontece? A tag H1 até a tag H6, elas são tags utilizadas para título e subtítulo. Só que com um pequeno detalhe. 1 é o maior importância, o 2 menor importância, 3 menor importância que o H2, o H4 tem menor importância que o H3, o H5 tem menor importância que o H4 e o H6 tem menor importância que o H5. Então, importância que eu digo semanticamente. É por isso que eu sempre bato nessa tecla. Semântica, semântica, semântica. HTML é semântico. Porque justamente tem esse tipo de coisa. Que é o texto mais importante aqui para mim. Nesse caso, que está representando o título da página. O título para a página, um título para a página, um título principal. É meu nome. Então, nesse caso, estou utilizando o meu nome. Tá legal, professor. Entendi. Se a gente for olhar na documentação, a gente vai ver justamente isso. Os elementos de cabeçalho, que é o H1 até o H6, são implementados em 6 níveis, onde o H1 é o mais importante e o H6 é o de menor importância. Então, um elemento de cabeçalho, ele vai descrever brevemente o tópico da seção em que ele está. O objetivo poderia ser um outro título. Quando que a gente vai utilizar? Quando a gente precisa dar um título, um subtítulo, para um pedaço de texto ou para um cabeçalho. Então aqui no caso, o título do meu header, né, podemos dizer assim, vai ser o meu nome, Daniel Barros de Oliveira. E aí a gente já começa a ter um pouco de formatação aqui no nosso HTML. Se nós inspecionarmos isso aqui, você vai lembrar da primeira aula que eu disse que um navegador já vem por si só com alguns padrões. O H1 para o nosso amigo Google Chrome, ele tem já essas configurações aqui. Então ele já é um display block, ele já tem uma fonte de 2EM, ele tem um margin block start aqui, margin line start, font weight. Tudo isso aqui a gente vai aprender no curso de CSS. Calma aí, fica tranquilo que tudo isso aqui a gente vai ver no curso de CSS. Mas eu preciso que você entenda que o navegador já tem um CSS dele para algumas tags. Por isso que você já está vendo, por exemplo, que o meu nome ficou maior
do que as outras coisas no site. Vamos ver como ficaria o H2, o H3, o H4, o H5, o H6? Vocês vão ver algo bem interessante aqui, que eu já vou comentar com vocês. Vou recarregar. Olha só, perceba que o H1 ele é maior do que o H2. Do H2 maior que o 3, 4, 5, 6. Só que a gente não vai usar esses elementos pensando no tamanho que eles ficam na nossa página. Por quê? Ah, não, professor, agora o senhor vai me confundir. Agora ficou tudo confuso. Por enquanto que a gente não sabe CSS, a gente pode utilizar, sim, pensando no visual. Mas eu quero que você entenda que não é porque o H3 está menor do que o H1 que ele vai ser sempre menor que o H1. Isso eu digo de aparência. Em relação de importância, de SEO, de semântica, o H1 continua sendo o mais importante. Mas eu quero que você perceba isso aqui. A partir desse momento é CSS, eu quero que você apenas preste atenção no que vai acontecer no resultado. Tudo bem? Não é para você copiar, é para você prestar atenção. Nossa, professor, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu defini que o H3, qualquer H3 dentro da página, usando CSS, ele vai ter o tamanho de 4EM. Professor, eu não sei o que é EM. A gente vai ver no curso de CSS. O que eu preciso que você entenda é o seguinte. Tá vendo que o meu H3 agora, eu vou até inspecionar aqui, vocês vão ver que esse cara aqui é o H3. É o H3. Mas ele ficou maior que H1. Isso pode, professor? Na aparência pode. Eu posso ter um H3 maior que um H2? Que H1? Posso. Nada me impede de fazer isso. Só que eu tenho que entender que mesmo que ele pareça o H3, que ele está maior que o H1, aparentemente, mas semanticamente, ele é menor do que o H1. Isso é uma coisa que a gente precisa começar já, desde agora, a entender. Não importa o tamanho do meu H6, ele pode ser maior que o H1. Aparentemente falando, esteticamente falando, mas semanticamente, dentro do contexto do HTML5, que veio para trazer essa questão mais semântica, você pode fazer o que for no seu CSS. Não vai mudar nada em relação à semântica. O H3 vai continuar sendo maior do que o H4. O H1 vai continuar tendo a maior importância de todos os outros. O H2 vai continuar tendo maior importância que o H3. Isso não muda. Mesmo que eu faça isso aqui. Mesmo que eu extrapole e diga que essa letra aqui vai ter 100 EM. O H3 continua tendo menor relevância, semanticamente falando, do que o H1. Isso vale para as outras também. Eu vou tirar isso aqui agora. Vou recarregar aqui. Por enquanto a gente vai usar pensando na estética, vamos usar pensando na estética, mas o mais importante é pensando na semântica. Vamos para o próximo passo. Eu preciso colocar agora todas essas informações aqui em algum elemento para marcar na tela para ficar bonito também, certo? Para ficar elegante. Nesse caso, eu vou utilizar a tag P. Então eu vou pegar todas essas minhas informações e vou por dentro do... O que o parágrafo representa, professor? Tag P, ela é um parágrafo. Se a gente vem aqui, isso aqui é um parágrafo, certo? Isso aqui é um parágrafo. Isso aqui é um parágrafo. Então ali no HTML acontece a mesma coisa. A partir deste momento, esse brasileiro, 29 anos, endereço, telefone, ele é um parágrafo. Ah, professor, mas visualmente não mudou nada. Realmente, ó. Continua ali o links tudo quebrado. Mas o que eu preciso que você entenda é que, a partir desse momento, esse texto é um parágrafo. E um comportamento padrão do parágrafo é espaçamento entre os parágrafos. Então, quando eu tenho dois parágrafos, eu vou ter esse espaço um pouco maior aqui. Eu vou seguindo. Não esqueça de salvar e atualizar, tá, galera? Já começou a criar a forma ali. Tô começando a ter um pouquinho mais de gosto. E para os links, o que a gente pode usar? Aqui a gente vai utilizar uma tag chamada
âncora, ou A, que é a tag mais utilizada para fazer navegação entre páginas. Exatamente. Então aqui no meu LinkedIn eu vou digitar a tab. Já vamos explicar. Mesma coisa, vou fazer mais duas vezes, né? Porque eu tenho LinkedIn, GitHub e site. Então, vou fazer mais duas vezes isso. tab, tab. Vou salvar, vou voltar lá no nosso arquivo. Mudou alguma coisa? Não. Por quê? Preciso colocar esse LinkedIn dentro da minha tag, entre as tags, né? Abertura e fechamento. Então vou por aqui. O link ainda está aqui embaixo, tá? Só levei só a palavra LinkedIn. Mas o link continua aqui embaixo. Mesma coisa, GitHub, site, mesma coisa. Legal. Vou salvar, recarregar. Olha que bacana. Os nossos links agora realmente parecem links no site. Veja que ficou sublinhadinho, azulzinho, geralmente como acontece com um link mesmo na internet. O senhor clica e não vai para lugar nenhum. O que será que está acontecendo aí? Acontece o seguinte. A tag A. Deixa eu ver se ela está aqui. Tag A. Ela tem um atributo. Lembra? Atributos. Chamado href. Que é o que já está ali. Que é esse atributo que vai definir para onde ou o que vai ser feito. Então, se eu colocar um link aqui da internet, para qualquer site, eu vou ser direcionado para esse site. Aqui tem até um exemplo. Ó, se eu colocar um e-mail usando o Mail.to, ele vai abrir o seu cliente de e-mail. Bem legal. E o Tel, se você tiver no celular, ele já abre esse número de telefone no seu discador do celular. Legal. É só clicar e fazer a ligação. Bacana? E o que eu fiz aqui então? Lembra que a gente tinha isso aqui, certo? Eu transferi isso aqui para o meu HTML. Perceba que para onde eu quero ir fica dentro do href. O texto que eu quero exibir fica dentro da tag. Legal? Salvei. Vou voltar aqui no meu navegador, que está com o meu arquivo aberto. Vou recarregar. Olha só que bacana. Agora aparece aqui LinkedIn, GitHub, site. E se eu clico em cima, perceberam? Vou voltar. Vou clicar agora no GitHub. Perceberam? Vou voltar. Vou clicar no site. Cada um dos links aqui agora está apontando para o lugar correto e está funcionando corretamente. Legal. Mas, professor, não estava assim, né? Ele estava assim. LinkedIn, dois pontos, link. A gente consegue fazer isso aí também? Consegue. Basta a gente trocar, inverter então. Aqui, esse cara que estava aqui dentro, ele vai também para fora. E aí eu tiro a palavra LinkedIn daqui de dentro. Olha só. Aparece aqui o LinkedIn, mas está faltando a palavra LinkedIn. Então o que a gente pode fazer nesse caso aqui? A gente pode criar um parágrafo. Dentro do parágrafo, presta atenção. Dentro do parágrafo, a gente vai pegar o nosso link, colocar dentro do parágrafo. E aí, entre o parágrafo aqui e o fechamento, antes do A, eu vou pôr LinkedIn, dois pontos. E aí, vou recarregar. Ah, professor, agora sim, agora tá igual lá. Tá escrito LinkedIn e tem um link na frente. Exatamente. Agora tem o LinkedIn e o link na frente. Só que deixa eu te mostrar uma coisa importante aqui. Se eu tirar esse link de dentro do href,
o que vai acontecer? Vou tirar, certo? Salvei, vou recarregar e vou clicar. Não funciona. Não funciona porque eu preciso ter esse link dentro do href. Tudo bem? Eu preciso colocar no meu href o destino para onde eu estou indo. Então, se eu colar agora aqui o link, salvar de novo e voltar, vou recarregar a página, tudo bem? Zerei aqui de novo o zoom, vou clicar. Funcionou, legal, bacana. Professor, mas eu não quero clicar aqui e ele sair da minha página. Eu quero que ele abra uma outra guia. Eu quero que ele vá para uma outra guia, não que ele abra na mesma guia. Existe um outro atributo dentro do A chamado target. E aí a gente tem todos esses tipos de target. Eu vou usar o blank. Colocando esse target blank, salvando, recarregando aqui o arquivo. Se eu clicar no LinkedIn, olha, perceba, agora ele abriu uma nova aba. Professor, não percebi a diferença. Tudo bem, vou comentar aqui, vou tirar essa parte aqui, vou salvar, vou voltar lá no navegador, atualizar e vou clicar. Olha só, mesma guia. Vou colocar o target blank. Perceberam então como que funciona a tag a tag âncora? Eu preciso ter o href definido para poder direcionar para o site que eu vou visitar, que o usuário vai visitar ou que o visitante do seu site vai visitar. Eu preciso definir aqui dentro da abertura do A, entre a abertura do A e o fechamento do A, o texto que será exibido para ser clicado. Olha a estrutura, perceba como ela ficou. P, o texto que é exibido do lado de fora, A, o texto que será clicado. E aí eu preciso passar aqui dentro do href o endereço para onde eu vou. Seguindo então, vou clicar, vou criar mais um P, vou copiar esse GitHub aqui, vou colocar aqui, ó, no lugar desse GitHub, e aqui fora, GitHub, vou dar um Enter, vou mover, selecionei tudo, Ctrl X, Ctrl V. Aqui eu fiz assim bonitinho para ficar mais fácil você entender aí como que ficou a estrutura, tá? Esse aqui tá dentro do A, esse aqui também tá dentro do A. Perceba? Vou apagar aqui, ó. Vou deixar igual embaixo para você perceber como que tá ficando isso aqui. Como tá ficando interessante, né? Fica ruim de ler assim, tá vendo? Porque eu tenho mais um atributo aqui, esse mesmo atributo, inclusive, a gente vai usar aqui embaixo. Vou dar o Enter aqui, vou dar o Enter aqui. Legal. Aqui também eu vou dar o Enter, aqui eu vou dar um Enter também. Perceba, ó, mesma estrutura em cima, ficou a mesma estrutura embaixo. E por último, não menos importante, você tenta fazer sozinho. Se não conseguir, é só continuar a aula. Porque eu vou fazer aqui também. P, site. Vou colocar o link aqui no lugar onde está escrito site. Vou copiar agora tudinho por aqui dentro. E vou colocar o target blank também. A gente podia escrever tudo isso aqui linha por linha para ganhar tempo. Estou fazendo dessa forma aqui, copiando, mudando de lugar e tal. A gente já começou a ter uma estrutura aqui legal, bacana. Se a gente voltar lá para o nosso navegador, atualizar, exatamente algo parecido. Professor, mas não ficou tão parecido, né? Não por um detalhe. O P, ele sempre cria esse espaço aqui entre eles. Então, o que a gente poderia fazer nesse caso aqui? A gente pode apagar aqueles outros P's e deixar dessa forma. Só que aí percebe que agora a gente não tem as quebras de linha. Por quê?
existe também dentro do HTML um elemento de quebra de linha, chama-se break line. O que ela faz? Ela apenas adiciona quebra de linha. Tá vendo aqui o exemplo? Se você colocar o BR aqui no final, ele pula a linha, pula a linha, pula a linha, e aí a saída fica assim, ao invés de ficar tudo coladinho uma na outra. Então a gente já vai usar essa tag BR aqui e vamos adicionar aqui, ó, uma aqui e uma aqui. Uma entre o GitHub e o LinkedIn, a outra entre o GitHub e o site. Foi muito rápido? Então, vamos voltar aqui, espera aí. Vou adicionar uma tag BR aqui. Se você tiver exatamente como o meu documento na linha 20, vou adicionar mais uma tag BR. Aqui. Vamos voltar, salvei, tá? Vamos voltar lá no... Então, agora sim, agora a gente tem algo mais próximo do currículo realmente. O único detalhe que está faltando aqui é o sublinhado do meu nome, mas por questões de semântica, nós não vamos colocar o sublinhado. Por quê? Não nesse momento. Por quê? Porque aí ele já está usando H1. Nosso nome já está com H1. Então ele já está definida a importância para ele, a máxima, inclusive, para um texto. Se a gente coloca sublinhado, é meio desnecessário, não tem necessidade. Algo importante também que eu acabei esquecendo de falar do H1 e o H2, H3, tá? É que eles adicionam o bold. Então eles já são bold. Tudo bem? Ele já tem uma configuração ali de negrito. Poderia tirar? Poderia. Mas quando a gente está lidando com H1, por padrão ele já vem o bold, por padrão já vem o negrito. Outro detalhe aqui é que faltou espaço entre o... Tá com espaço a mais entre o LinkedIn e o brasileiro, 29 anos. Isso é fácil de resolver. A gente vai tirar esse fechamento da tag P aqui e vai tirar esse início de tag P aqui e vai salvar. Vamos salvar para ver? Olha só. Perceba que agora o LinkedIn está na mesma linha dos dados pessoais. O que a gente faz para resolver? Lembra que a gente fez para resolver aqui? Adicionou o BR. Da mesma forma, a gente vai adicionar o breakline aqui para a gente conseguir fazer com que esse texto desça. E aí, a gente salva, né? Salva, recarrega. Pronto, agora sim, nós temos exatamente a mesma estrutura. Começa lá com o nome e os dados pessoais. Então, recapitulando, nós vimos a tag H, que é a heading, do 1 até o 6. Entendemos que o H1 tem a maior relevância e importância em relação ao 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, e consequentemente o 6 é o que tem menor importância dentre os headings. O P, que é a tag de parágrafo, para a gente utilizar para parágrafo mesmo, textos. A gente viu a tag BR, que é para quebra de linha. A gente viu a tag A, que é a tag anchor ou âncora, que é a tag para utilizar para links. E o não menos importante, a gente reforçou o uso da header. Porque, querendo ou não, para a gente ter todo esse conteúdo aqui, a gente precisa que ele esteja em algum lugar. E que lugar é esse? Ele vai ser o header cabeçalho. Então eu espero que você tenha compreendido até aqui. Espero que você esteja começando a se familiarizar com os comandos. Por hoje é só. Um grande abraço. Até a próxima aula.